Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maíra, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu sei que após quase 4 meses de isolamento é totalmente compreensível algumas mamães estarem com dificuldades para lidar com seus pequenos. E é sobre isso que eu queria estar falando hoje. De maneira geral, a quarentena pode afetar os pequenos em diversos aspectos, desde o sono desregulado, irritabilidade, choros constantes e nervosismo. Se você estiver trabalhando, quando chegar em casa, dê atenção ao seu filho, sente com ele, brinque um pouco. E se você está com ele o tempo todo em casa, dedique o máximo de atenção a ele. É de extrema importância continuarmos reforçando e estimulando as funções executivas das crianças. E para isso, alguns jogos trabalham todas essas habilidades, como quebra-cabeça, que vai trabalhar resolução de problemas, planejamento, paciência, aspectos visoespaciais, o jogo da memória, que vai trabalhar a memória operacional, que é aquela memória que deixa essa informação ativa na mente o tempo que precisamos utilizá-la. Trabalha também habilidades visuais, tolerância à frustração e concentração. O jogo Uno é muito interessante também para estimular a atenção, percepção, flexibilidade cognitiva, é aquela capacidade que nós temos de nos adaptar às mudanças e às exigências do meio. E no jogo de Uno, quando a gente muda a cor ou o número, a gente está trabalhando essa função do nosso cérebro. Trabalha também o planejamento, que é planejar uma ação antes de executá-la, o controle inibitório, que é pensar e se controlar antes de executar algo. O jogo Uno trabalha muitos desses aspectos. Um joguinho muito interessante que hoje está muito esquecido é aquele de stop que a gente jogava quando era criança, você se lembra? Em um papel a gente coloca várias coluninhas. Em uma delas coloca nome, cidade, cor, carro e assim por diante. Aí sorteia uma letra e por um tempo a criança deve ir escrevendo a letra que foi sorteada. Lembra? A grosso modo, somente a nível de compreensão, o nosso cérebro é como um músculo. O nosso músculo a gente não precisa exercitar, fazer academia, treiná-lo para que ele fique forte. O nosso cérebro não é diferente. A gente precisa estimulá-lo, reforçá-lo para que ele fique forte e ativo. Precisamos deixar esses neurônios bem estimulados e esses jogos que eu acabei de citar estimula todas essas funções. Outro aspecto que é muito importante nessa quarentena e nesse isolamento é estabelecer rotinas. Horário para acordar, para comer, para descansar, para um lazer. Não precisa ser uma rotina muito rígida, com horários rígidos. E muito pelo contrário. É extremamente importante que ela seja flexível. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer exatamente sempre no mesmo horário. E a rotina transmite para a criança segurança. E se um dia sentar com a criança e mostrar umas fotos antigas, fotos sobre o desenvolvimento dela, de quando ela era bebê, contar a história, o que aconteceu naquele momento, as crianças gostam muito disso. Os seus horários para limpar, cuidar da casa, cozinhar, pode ser uma tarefa de união e descontração. Peça ajuda para a criança para fazer determinada tarefa. Quando for cozinhar, ensine a higienizar, preparar um alimento. Pode até ser que na hora de comer ela sinta mais apetite, mais empolgada para comer, já que ela que ajudou a preparar aquele alimento. E que tal pegar alguns objetos da reciclagem e criar brinquedos com ela? Pegar uma caixa de papelão, transformar em um avião, potinhos de Danone, criar, planejar, pensar. Tudo isso também estimula as funções cognitivas. O jogo de mímica também é uma boa. Sentar a família toda no sofá e um ir lá na frente, imitar algo. Interessante também. São brincadeiras que hoje em dia estão esquecidas pelas crianças e que despertam muito interesse. Sabe o que desperta muita atenção nas crianças também? Criar uma hortinha. Pegue alguns potinhos, plante algumas sementinhas. E todo dia, ague. A criança ficará estimulada, curiosa para ver o desenvolvimento, o crescimento. E com isso, trabalharemos responsabilidade, dedicação. Se você não estiver a fim de caçar sementes, comprar, pegue um feijãozinho, plante em um potinho com algodão, vai aguando. A criança verá o seu desenvolvimento, a criança ficará curiosa.
abismada de ver aquele feijãozinho brotando e crescendo. Ao final do dia, reserve um momento para conversar, relembrar o que foi feito de bom durante o dia. Isso aumenta as emoções positivas e reforça a gratidão. Ela ficará mais empolgada para repetir aquilo no dia seguinte. Faça planos, faça uma listinha de coisas que vocês pretendem fazer quando acabar essa quarentena, quando acabar o isolamento. Agora é o momento de planejar e não agir. Lembre-se sempre disso. E se usarmos o eletrônico a nosso favor? Tem muitos aplicativos que são educativos, mas precisam ser utilizados da maneira correta, com limite de tempo. Entendo também uma outra dificuldade dos pais com as tarefas da escola. Prepare um cantinho de estudos para a criança, coloque um porta-lápis bonitinho, umas canetas coloridas, decore o ambiente com coisas coloridas, para motivar, reforçar a vontade da criança em estudar. Lembre-se sempre que família e escola devem caminhar juntas. Troque uma ideia com os professores do seu filho, qualquer dúvida que você tiver, eles estarão lá para te ajudar. É muito importante. Temos que ter uma parceria, todos caminharem juntos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo. Sugestões, críticas, dúvidas, estarei aqui para ajudá-los.